Aleluia. Agora eu consigo falar. Aleluia. João, ele declarou que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele realizou diante dos seus discípulos muitos sinais que não foram escritos. Mas aqueles que foram escritos, eles foram escritos com o propósito de que crêssemos que Jesus, ele é o Filho de Deus. Você pode dizer amém? E para que crendo, tivéssemos vida em seu nome. Os evangelhos, eles nos relatam alguns desses sinais que foram operados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra sinais significa milagre com um significado. Ou seja, quando Jesus operava sinais, ele não somente estabelecia um milagre, mas ele estabelecia princípios de vida, que nós deveríamos por ele ser norteados. Então, quando nós olhamos para o relato dos milagres do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ir além do milagre propriamente dito e perceber neles princípios de vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, acerca de um desses milagres realizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a cura de Bartimeu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Esse é um texto bem conhecido e a palavra do Senhor diz assim: e foram para Jericó. E quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que ele perguntou: o que você quer que eu faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, o texto bíblico nos diz que Jesus e os seus discípulos chegaram a Jericó. E quando estavam de saída daquela cidade, Bartimeu, um cego mendigo, à beira do caminho, pedindo esmolas, ouviu que Jesus passava por ali. E quando ele ouviu que Jesus passava por ali, ele começou a clamar, ele começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele viu em Jesus a sua esperança. Bartimeu, ele viu em Jesus a mudança das suas possibilidades. Bartimeu, ele viu em Jesus o seu milagre. Mas é interessante que a palavra vai dizer para nós que a multidão, ela reage. E a multidão começa a declarar para Bartimeu: fica quieto, não incomodes o mestre,
Sabe, essa é uma história que ela quer ensinar algo para nós. A Bíblia nos diz que Jesus, o Verbo encarnado, ele veio da parte de Deus para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então ele veio com esse propósito. Ele veio para trazer a vida dos céus à terra. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a vida de Deus. E a vida de Deus é a vida para cada um de nós. Mas muitas vezes haverá reação ou reações para que nós não possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E muitas vezes aquilo que Bartimeu experimentou, nós também experimentaremos. Nós ouviremos palavras que elas vão trazer desânimo, palavras que queiram nos paralisar, palavras que queiram nos impedir de viver a vida de Deus, palavras do tipo: fica quieto, não é a sua hora, isso não é para você. Mas é interessante que diante da reação da multidão, há uma contra-reação de Bartimeu. E quando todos diziam para ele: fica no seu lugar, ele está apenas passando, ele está apenas saindo. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Bartimeu, ele reagiu contra essa indiferença, e ele passou a gritar ainda mais alto, e ele dizia: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe, eu percebo que com isso ele entendia bem quem era Jesus. Ele sabia que a vida estava nele, e por isso ele clamava, mesmo diante de toda a indiferença: tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E reagindo a essa indiferença, ele ouve uma boa nova. Jesus disse assim: olha, chamem o cego, tragam a minha presença. Diante dos gritos de Bartimeu, Jesus manda o chamar. Jesus, ele recebe Bartimeu e ele olha para Bartimeu e ele pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu lhe faça? Sabe, queridos, tratando-se de um cego, tratando-se de uma enfermidade evidente, a pergunta de Jesus aparentemente ela é descabida, porque certamente todos que estavam naquele lugar, assim como Bartimeu e o próprio Jesus, sabiam que tudo que ele desejava era ser curado da sua cegueira. Mas por que então Jesus olha para aquele homem e pergunta: o que você quer que eu lhe faça? O que é que Jesus está provocando na vida de Bartimeu e que vai trazer princípios para nortear a nossa vida? E a primeira lição que nós podemos observar aqui nesse texto é que na busca pelo milagre nós podemos sofrer oposição. E nós precisamos então estar muito certos daquilo que nós queremos. E é exatamente isso que vai acontecendo com Bartimeu. Bartimeu está em busca do seu milagre, mas ele sofre oposição da multidão. Todos lhe mandam calar. Sabe, nós precisamos entender que nessa vida nós vamos enfrentar oposições. Situações que nos são contrárias, elas se levantarão contra nós, e elas vão querer nos fazer parar ou desistir de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. E Bartimeu então, ele enfrenta essa oposição. Mas Bartimeu, ele tinha uma necessidade, assim como nós também temos. Mas mais do que uma necessidade, ele tinha um desejo, ele tinha uma esperança no seu coração.
Quando ele ouve que Jesus está passando por aquele lugar, ele não vê, mas ele ouve e ele entende que Jesus, ele é a resposta para a sua necessidade. E sabe, quando eu olho para vocês, eu percebo que muitos de nós temos essa mesma percepção. Nós cremos em Jesus, nós sabemos que nele está a vida de Deus, nós cremos que ele pode e que ele opera milagres, mas muitas vezes diante das oposições desistimos, paramos, não temos a coragem. Você consegue agora entender porque os discípulos olham para ele assim: olha, tenha coragem, levante-se, porque ele te chama. E ele então é levado até a presença de Jesus. Sabe, toda oposição tem por objetivo nos desanimar, toda oposição tem por objetivo nos fazer parar, de modo que a gente não receba o milagre da parte de Deus e continuemos com a nossa necessidade. E essa oposição, ela pode ser encabeçada por Satanás. E a palavra Satanás no hebraico significa adversário. E Jesus nos esclarece que esse adversário, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele é um opositor. Ele, portanto, fará tudo o que lhe for possível para se opor à vida que Deus tem para mim e você. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos nele a fonte de vida. O problema não está na fonte, mas está naquele que recebe da fonte. E nós percebemos então que Bartimeu, ele não se deixa parar, impedir na busca do seu milagre pela oposição. Talvez você hoje possa estar enfrentando oposições, mas se você tem uma necessidade, há alguém que pode suprir as suas necessidades, e o seu nome é Jesus, amém? E nós aprendemos então com Bartimeu que diante da oposição nós devemos perseverar. Diga comigo, perseverar. A Bíblia vai dizer para nós que diante da repreensão da multidão, Bartimeu ele não se calou. E quantas vezes nós não nos calamos? Quantas vezes nós não consentimos no nosso coração diante das oposições? Quantas vezes nós não começamos a nos alimentar das impossibilidades? E assim nós vamos daquilo que o Senhor tem para nós. Mas a Bíblia vai dizer para nós que quando ele ouviu que era Jesus que passava naquele lugar, e a fama de Jesus ela era extraordinária, ele disse para si mesmo: esse homem pode resolver o meu problema. E mesmo quando todos diziam que não, mesmo quando todos diziam para que ele se calasse, ele decidiu perseverar. Sabe, nós entendemos aqui que a perseverança é uma tomada de decisão. Ele poderia simplesmente retroceder, ele poderia simplesmente, de fato, acordar com essa palavra no seu coração, entrar em acordo com essa palavra e dizer: não, de fato é verdade. Mas diante da oposição, ele perseverou. E sabe, a mesma atitude nós devemos ter se nós quisermos o milagre do Senhor nas nossas vidas. E quando nós olhamos para essa história, nós vamos aprender aqui que há apenas duas razões para não perseverarmos na busca do milagre. A primeira delas é quando o milagre ele se realiza. Porque uma vez que ele se realiza, você não deve mais esperar por ele, amém? Uma vez que ele já é um fato consumado em si. E uma segunda razão é quando houver uma clara e definitiva resposta de Deus dizendo não. Porque enquanto isso não acontecer,
Nós devemos perseverar no Senhor, ainda que a multidão se levante e nos diga o contrário, ainda que as circunstâncias se levantem e digam que não, ainda que as oposições elas possam nos cercar, nós devemos continuar perseverando. E sabe, a Bíblia vai dizer para nós que em alguns momentos Deus, até mesmo Deus vai dizer não para nós, mas na expectativa de ver a nossa perseverança. A Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus se encontra com a mulher cananeia, Mateus capítulo 15, abra aí a sua Bíblia, a partir do verso 21, a Bíblia diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus foi indiferente. Sabe, a Bíblia está dizendo que Jesus não deu a mínima para aquela mulher. Ele não atendeu aquela mulher. Então os seus discípulos se aproximaram dela e se aproximaram dele e disseram assim: mande-a embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Meu Deus. E Jesus respondeu: não é correto eu pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus exclamou: mulher, a tua fé é grande, seja feito conforme você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Aleluia. Nós estamos diante de um texto que a palavra de Deus diz para nós que Jesus disse não. Jesus disse: olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu não tenho nada a ver com você. Mas aquela mulher continua perseverando. Aquela mulher, ela não se deixa abater pela indiferença, ela não se deixa abater pela oposição. E a fé daquela mulher, queridos, ela causa algo no autor da fé. O autor da fé olha para aquela mulher e diz assim: mulher, a tua fé, ela é grande. O que Jesus está dizendo: olha, a tua fé, ela é extraordinária. A tua fé não se deixou abater, nem mesmo quando eu lhe disse não. Por isso, conforme a tua fé, assim seja feito. Naquele momento, a sua filha foi curada. Aleluia. Amados irmãos, o Senhor está nos ensinando aqui na sua palavra que diante de toda a oposição nós devemos perseverar. Você pode dizer amém? A Bíblia vai dizer para nós que Jesus contou uma parábola aos seus discípulos lá em Lucas 18, para ensiná-los que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. E quantas vezes nós não desanimamos, quantas vezes nós não esmorecemos, quantas vezes. E a palavra de Deus nos ensina, através desta história, dessa viúva que continuava suplicando aquele juiz para que ele fizesse justiça. A Bíblia diz que ela foi atendida em vista da sua insistência. Ela perseverou. E por perseverar, ela alcançou o seu milagre. Sabe que isso fala para o meu coração que muitas vezes nós não experimentamos o milagre do Senhor porque simplesmente desistimos, porque simplesmente desanimamos. Quando o Senhor quer operar algo, querido, Ele opera em resposta à fé na terra. A sua palavra vai dizer para nós que é por meio da fé. Precisamos dele nos aproximar com fé, diz a sua palavra. Então nós estamos diante de uma palavra onde nós percebemos um homem que perseverou. Mesmo quando todos lhe diziam não, ele perseverou, ele continuou crendo, ele continuou colocando toda a sua esperança no Senhor.
e Ele não permitiu que o desânimo lhe abatesse. E o que nós aprendemos aqui também é que na busca pelo seu milagre nós devemos ter ânimo e fé. Diga comigo, ânimo e fé. Sabe, assim que Bartimeu ele foi informado que Jesus o estava chamando, isso sempre me chamou a atenção nesse texto, que ele lançou a sua capa. Ele não tinha dúvidas de que ele seria curado. Sabe, Bartimeu, mendigo, à beira do caminho, a sua capa era tudo que ele tinha. E quando ele se desprende da sua capa, ao ouvir a voz de Jesus lhe chamando, ele tinha uma certeza no seu coração, que o seu milagre seria atendido naquele momento. A Bíblia diz que de um salto ele se põe de pé e ele vai até Jesus. Interessante que, além disso, ao ser curado, a Bíblia diz que ele ouviu de Jesus: vá, porque foi a sua fé que curou você. Sabe, nós sabemos, a palavra de Deus ela nos ensina que toda boa dádiva ela procede do Senhor, procede dos céus, procede do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas observe o que Jesus está declarando para nós, queridos. Ele está dizendo para Bartimeu: quem lhe curou foi a sua fé, quem lhe curou foi a sua perseverança. O que lhe fez chegar até esse lugar, ele estava dizendo a Bartimeu, foi o teu ânimo. Você não se deixou abater pela oposição, você não esmoreceu, mas você perseverou. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: você teve uma atitude correta, você teve uma atitude condizente com os céus, você não retrocedeu, mas você avançou, e porque você avançou, você pôde experimentar o seu milagre. Escrevendo a igreja de Éfeso, Paulo ele diz assim: olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra do Senhor está dizendo para nós: vocês já foram abençoados, amém? E Ele está dizendo: olha, com toda a sorte de bênçãos. E agora nós precisamos então, pela fé, experimentar nesse plano natural aquilo que no plano espiritual já é uma realidade. Mas o nosso adversário, ele vai se opor a essa realidade. E ele então vai querer nos fazer parar, ele então vai querer nos fazer desistir. Mas quando isso acontecer, nós aprendemos com Bartimeu, um cego à beira do caminho, que nós devemos clamar ainda mais alto, dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E então não esmorecer, mas perseverar. Aleluia. Sabe, ele não ficou desanimado e murmurante diante da oportunidade do milagre. Ele poderia simplesmente se unir àquela multidão diante de tamanha oposição, mas ele tomou um caminho, que é o caminho que eu e você devemos tomar. Ele não olhou para a oposição, mas ele olhou para Jesus, e ele disse: ele pode. E ele continuou clamando, e ele pode então pela fé experimentar o seu milagre, amém? Na busca pelo seu milagre, devemos ser objetivos, diretos e honestos em nossos pedidos. É isso que nós vemos na vida de Bartimeu. Quando Jesus olha para Bartimeu e diz assim: olha, o que é que você quer? Jesus está sendo direto com ele. O que é que você quer? E sabe, Bartimeu, ele poderia fazer beicinho, né? Será que o senhor não está vendo o que é que eu quero? O que é que eu preciso? Ele poderia se sentir ofendido. Mas sabe, a Bíblia diz para nós que ele disse assim: mestre, eu quero ver. Uma pergunta direta, uma resposta direta. O que você quer? Eu quero ver, eu quero ser curado.
Sabe, ele não se sente ofendido, irritado, desapontado. Ele não se sente, ofendido pela pergunta de Jesus. Mas ele olha para Jesus e ele olha para a sua pergunta e diz: é isso mesmo, o que eu quero é ser curado. E ele não tem rodeios, ele vai direto ao ponto. Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Ele disse de uma forma objetiva e direta: eu quero ver. E como consequência a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: a tua fé te salvou. Aleluia. Nós precisamos entender, queridos, que a palavra de Deus, ela diz para nós que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, amém? Você sabe que um herdeiro, ele herda. Não é será uma possibilidade, é uma certeza. Então Bartimeu, ele percebe isso na vida de Jesus. Ele olha para Jesus e ele percebe que ali ele poderia mudar a sua história, e ele crê nisso. E ele simplesmente acata isso no seu coração. A Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus estava em tribulação e angústia lá no jardim do Getsêmani, ele fez um pedido objetivo ao Pai. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que lhe esperava. Ele sentia ali, naquele momento de oração, a agonia na sua alma. Ele sentia a dor, ele sentia o peso. Ele via a cruz e ele percebia o que estaria caindo sobre si. E ele disse para Jesus: Senhor, ele disse para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele foi muito objetivo. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Senhor, livra-me da condenação por morte de crucificação. Era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: olha, isso é pesado demais. Mas ele disse: mas que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E ele então pôde enfrentar a cruz. Sabe, da mesma forma, pela busca do nosso milagre, nós devemos ser objetivos. Nós devemos ser diretos e honestos nos nossos pedidos a Deus. E nós precisamos ser assertivos. Amém? Jesus olha para Bartimeu e diz assim: o que é que você quer que eu faça? Sabe, se aquele momento ali Bartimeu começasse a dar arrodeios, ele perderia a possibilidade do seu milagre. Mas ele disse: eu quero ver. Presta bem atenção. O Senhor pergunta para você nessa noite: o que você quer que eu lhe faça? Você precisa ser preciso. Você precisa ser assertivo. Porque Jesus pode, está empenhado em fazer, amém? Então a palavra de hoje, ela fala para nós acerca de perseverança. Diga comigo: perseverança. Ela fala de ânimo, diga ânimo. Ela fala de fé, diga fé. E ela fala de assertividade, diga assertividade. Portanto, Jesus está dizendo: o que você quer que eu lhe faça, se você perseverar, se você não desanimar, se você tiver fé, e se você for assertivo, você experimentará do meu milagre. Amém? Fica de pé aí no seu lugar em nome de Jesus. Eu queria chamar o pessoal aqui para que a gente possa adorar.